A paz a todos, eu estou passando aonde eu quero aqui te mostrar na Escritura, você que está me ouvindo agora, a importância do ser grato ao Todo-Poderoso. Você vai ver aqui também que é tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de renúncia. O porquê tem tanta gente doente que não está mais alcançando a cura. O porquê tem tantas pessoas desempregadas e a porta não abre mais. O porquê tem tanta gente presa, angustiada pela angústia. Quando eu falo preso, estou falando de angústia. Estou falando de aflição. Eu estou falando de amargura. Inclusive tem muitas pessoas nesses dias que estamos vivendo, que estão se matando, tirando a própria vida por conta da depressão e não conseguem mais a libertação. Por que será que muitas pessoas dos dias que vivemos estão sofrendo tanto? E por incrível que pareça, elas estão indo na igreja, inclusive algumas pessoas aqui também, do Ministério Semente da Fé, como de outros lugares. E elas não estão alcançando mais em Deus aquilo que muitas precisam. Óbvio, tem pessoas que estão sendo provadas, é verdade, mas tem algumas que não é que está sendo provado. Tem alguns que é por causa da dureza de coração. Eu queria que você acompanhasse esta mensagem e você vai ver que tem pessoas que vai chegar o dia, aliás, dias que já chegou, que vai orar e Deus não vai responder mais. Isaías 63, a partir do versículo 7, diz assim: celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu ou fez por nós, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas muitas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Veja, queridos irmãos, que o profeta Isaías, ele está aqui instruindo o povo ao ser grato para com Deus, instruindo o povo a observar todos os feitos que Deus até aqui tinha realizado na vida de cada um. Quantas misericórdias, quantas foram a benignidade, quantos foram cuidado. Então Isaías está instruindo, exortando o povo a celebrar as benignidades de Deus, a celebrar a bondade de Deus, ou seja, agradecer, a serem grato. Mas você vai ver que Isaías ensinou o povo a ser grato, mas em vez do povo ser grato, o povo virou as costas. E sabe o que é pior? Quando voltaram, Deus não atendeu o povo mais. Deus não ouviu. Quando voltaram, não tiveram mais chance, não tiveram mais oportunidade, por conta da ignorância e dureza de coração. Você que não gosta de igreja, você que fica aí na igreja só quando o pastor faz campanha, esses pastores aqui na verdade não é pastor, são bode, que fica iludindo as pessoas a buscar ir para a igreja através de campanha. Igreja não é para fazer campanha, igreja é para pregar a palavra, igreja é para falar de Jesus Cristo, igreja é para falar de arrependimento, de conversão, igreja é para falar de renúncia, igreja é para pregar libertação. E aí fica pregadores matando ovelha e ovelha matando pregadores, um matando o outro, porque o pregador mata a ovelha quando ele faz a vontade dela, e a ovelha, ela mata o pastor quando ela força ele a fazer o que ela quer, um matando o outro. E é assim que está acontecendo nos dias que vivemos. O que Moisés não fez aqui, Moisés ensinou o que devia ser feito, porém o povo não quiseram fazer. Moisés ensinou a ser grato, mas o povo se tornou ingrato. Olha o versículo 9: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou pelo amor e pela sua compaixão. Ele os remiu e tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Veja que no início do versículo 9 diz, que em toda a angústia do povo
foi Deus angustiado, ou seja, Deus tirou do povo o fardo que pesava sobre eles, o fardo de angústia, o fardo de opressão, o fardo que causava depressão, o fardo que oprimia, que causava tristeza na alma, desespero, que causava dores, que causava sofrimento, prisão. Deus tirou esse fardo pesado do povo, aliviou a angústia, trazendo o fardo pesado para si, e tornou-se o fardo do povo leve, tranquilo e suave, aliviando totalmente o sofrimento do povo. Em toda a angústia que o povo passava, Deus livrou da angústia, fazendo com que houvesse refrigério na alma, no versículo 9, pelo amor e pela compaixão que ele teve para com o povo. Veja que o que Deus tem que fazer pelo povo, Deus fez a parte dele, mas o povo infelizmente não fez a parte que a eles deveriam fazer, ser grato, agradecer, buscar mais a Deus, se firmarem com Deus. Não se entregaram totalmente como deveria, foram rebeldes, foram ignorantes, duros de coração, não obedeciam. Vê se não é o que acontece hoje com a maioria. Se o pastor não fizer campanha, não vai para a igreja. Se não agradar, não vai para a igreja. Se não alisar, não vai para a igreja. Eu vou lhe dizer, vai chegar a hora que muitas pessoas que estão me ouvindo vai se encontrar doente e Deus não vai curar. O casamento de alguns vai acabar. A vida financeira vai para o fundo do poço. Vai chegar a hora, como é que vai desenganar e Deus não vai fazer? Não é que Deus não possa, mas é por causa da ignorância e dureza de coração da maioria. Vai chegar a hora que muitos vão orar por libertação, Deus não vai atender. Vai chegar a hora que pessoas vão precisar de socorro, vai ficar sem socorro. Isso já está acontecendo e vai continuar cada vez mais frequente. Por quê? Por causa da dureza de coração. Ei, se arrepende! Se convertam! Se conserte com Deus! Porque aqueles que não se consertar, que não se converter, que não se arrepender, essa aqui é a última chance. Eu estou dizendo para muitas pessoas que estão me ouvindo, essa aqui é a última chance que algumas pessoas estão recebendo da parte de Deus. Ouça a voz do Todo-Poderoso. Tem pessoas me ouvindo agora, que se não aproveitar essa última chance, serão entregues à morte. O Senhor mandou que eu dissesse isso. E muitos saberão que foi o Senhor que me trouxe aqui. Se não se arrependerem, muitos que me ouvem serão entregues à morte. E nos próximos dias, pessoas que estão me ouvindo, algumas, se não se arrepender, vai saber que foi o Senhor que falou. Sabe por quê? Serão entregues à morte. E a morte de fato vai alcançar algumas pessoas por esses dias. Pessoas que estão me ouvindo agora, algumas delas, porque são duras de coração. É a última chance, viu? É a última oportunidade. O Senhor mandou que eu dissesse isso aqui. E vamos saber que foi o Senhor que falou. A não ser que se arrependa. Do contrário, será entregue à morte. E vai ver o que vai acontecer. E vai saber que o Senhor não me trouxe aqui à toa. Deus fez tudo pelo povo, mas o povo foi ingrato, virou as costas. Não deram a mínima, achou que era uma brincadeira. Achou que Deus estaria disponível para eles a hora que eles precisam. Eu vou lhe dizer, Deus não é empregado nem meu nem seu. Não é Deus que depende de nós. Somos nós que dependemos dele. Se convertam, se arrependam, se conserte com Deus, volte-se para o Todo-Poderoso, se reconcilie com Deus, a não ser que você queira se entregar à morte. No versículo 10 ele disse assim: mas eles foram rebeldes, entristeceram o Espírito Santo, pelo que se lhe tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Tem pessoas que estão pelejando não a favor, mas contra o Todo-Poderoso. Aqueles que não gostam de ir para a igreja, aqueles que vai só na dor. Na hora que você sentir dor, não adianta vir mais, Deus não vai te atender. A não ser que você se arrependa. Do contrário, é em vão você vir no Ministério Semente da Fé ou ir em qualquer outra igreja. A não ser que se arrependa. Do contrário, Deus não vai atender mais. Eu estou dizendo isso para algumas pessoas que estão me ouvindo, porque são ignorantes, são rebeldes, não ouvem a voz de Deus, e são essas pessoas que serão entregues à morte, por causa da rebeldia, por causa da ignorância. Algo vai acontecer na vida de pessoas que estão me ouvindo agora, falo de algumas,
por conta da ignorância, da dureza de coração, da rebeldia. Você vai ver o que a dureza de coração vai fazer com alguns. A rebeldia, a ignorância, não amolecer, não se rende, não busca Deus com amor, busca por interesse, só quando a barriga dói. Deus vai pegar pesado, porque estão lutando contra o Todo-Poderoso. Foi o que esse povo aqui fizeram, é o que muitos estão fazendo, se tornar inimigo de Deus. Isaías instruiu a ser ingrato, mas se tornaram ingrato no versículo 10. Foram rebeldes, entristeceram o Espírito Santo, pelo que se lhe tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Cuidado, viu? Você que está lutando contra Deus, você que não obedece, você que é duro de coração, você está lutando contra o Todo-Poderoso. Você está querendo pagar para ver, não é? Você vai ver. E vou lhe dizer, na hora da dor não adianta buscar socorro. Eu estou dizendo para algumas pessoas, Deus não vai socorrer. Deus não vai ampará-lo. Deus não vai fazer nada. Porque são interesseiros. Não se arrepende, não se conserta. Não adianta buscar socorro, a não ser que se arrependa. Do contrário, tem pessoas me ouvindo que Deus não vai socorrer mais. A não ser que se converta, se arrependa e volte-se totalmente para o Todo-Poderoso. Estava lutando contra Deus, se tornou inimigo. Você sabe o que é isso? Se tornar inimigo do Espírito Santo. Eu vou lhe dizer, uma coisa é alguém cair nas mãos de outra pessoa, ainda tem Deus que socorre. Outra coisa é alguém cair nas mãos de Deus na qualidade de inimigo. Você está perdido, no mato sem cachorro, está arrebentado. Aquele que cair nas mãos do Todo-Poderoso na qualidade de inimigo. Você que não gosta de ir para a igreja, você que recusa a palavra, você que não aceita a palavra, você que só vai se o pastor fazer campanha, você que não quer renunciar, você que não quer se reconciliar em Deus, você que não quer se consertar, maldito daquele que cair nas mãos do Todo-Poderoso na qualidade de inimigo, maldito daquele. Uma coisa é você cair nas mãos de Deus na qualidade de amigo, outra coisa é aquele que cai nas mãos de Deus na qualidade de inimigo, está arrebentado. Porque nas mãos de outro Deus pode socorrer, mas nas mãos de Deus, quero ver quem pode livrar outro das mãos do Todo-Poderoso. Então se conserta, viu? Senão será entregue à morte. Estou repetindo, o que o Senhor dos Exércitos mandou que eu falasse aqui. No versículo 11, então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Veja, o povo se tornou inimigo de Deus, foram rebeldes, duro de coração, tornou-se inimigo do Espírito Santo. Em vez de ser grato, se tornaram ingrato, aqueles que viram as costas, que só busca Deus quando precisa, como se Deus fosse empregado. Aí o povo seguiu o próprio caminho deles, resolveram ser duro de coração, ter Deus como inimigo, deixar Deus de lado, desobedecer, ignorar o que Deus ensinou através de Moisés, que é o que muitos estão fazendo. Aí na hora que a barriga doeu, na hora da fome, na hora da dor, da angústia, da aflição, na hora do desespero, da depressão, na hora da miséria, resolveram voltar a buscar Deus. Só que aí Moisés não estava ali mais. Deus não atendeu, Deus não ouviu o povo mais, Deus não respondeu. O povo estava doente e Deus deixou o povo doente. O povo estava amargurado, Deus deixou o povo amargurado. O povo estava aflito, Deus deixou ser acometido pela aflição. O povo estava debaixo de maldição e Deus deixou que a maldição acabasse com o povo. O povo estava com sede e Deus deixou que permanecesse com sede. O povo estava angustiado e Deus deixou que permanecesse angustiado. Por quê? Porque se tornaram inimigo do Todo-Poderoso. Em vez de serem ingratos, se tornaram ingratos para com Deus, em vez de agradecer o que Deus tinha feito. Aí quando voltaram na dor, na aflição, debaixo de maldição, Deus não atendeu mais. Deus deixou o povo sofrendo. Deus deixou o povo morrendo da míngua. Não que Deus queria fazer isso, mas sabe por quê? Porque quando tiveram a chance não aproveitaram. Vou repetir o que falei. Essa aqui é a última chance que algumas pessoas estão tendo. É a última oportunidade que algumas pessoas estão tendo. Deus mandou que eu dissesse isso aqui nesta mensagem. Então se arrependa, viu? Se convertam. Se reconciliem com Deus. Se conserte com Deus. Senão serão entregues à morte e saberão
coração que o Senhor não falha, mas Ele cumpre aquilo que Ele promete, porque o Senhor é Deus, fiel para cumprir cada uma das suas palavras. O Senhor é Deus. Quer pagar para ver? Não se conserta não, tu vai ver o que vai acontecer com tu. Não se arrepende não, você vai ver o que vai acontecer com aqueles que são duros de coração, com aqueles que acham que Deus é empregado, com aqueles que só querem buscar na hora da dor. Se arrependam, viu? Senão você vai pagar o preço. E aí você vai saber que eu não vim aqui à toa. No versículo de número 15: atenta dos céus e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Veja, nem misericórdia o povo não está alcançando mais. Não que Deus não tenha misericórdia, não que Deus tenha retirado a misericórdia do povo, não foi isso, mas é que o povo se tornou inimigo de Deus, ou seja, o povo recusou o zelo de Deus, recusou o cuidado de Deus, recusou a misericórdia de Deus por causa da dureza de coração. Agora estão atrás de misericórdia, mas não alcançaram mais. Estão atrás de Deus, Deus não atendeu mais. Estão clamando agora pelo Moisés que Deus usava para ensinar lá atrás. Moisés também não está mais ali, Deus enviou Moisés a outro lugar. O povo agora está sem, está morrendo da língua, implorando por socorro. E Deus não está fazendo mais nada por esse povo. Foram entregue à morte esse povo aqui. E é o que vai acontecer com muita gente que está me ouvindo. A não ser que se conserte, que passe a buscar a Deus por amor, que se reconcilie no Todo-Poderoso, que se conserte, que tome vergonha na cara, que se arrependa e que ouçam a voz do Todo-Poderoso. Ou então vai ver se não vai acontecer. No versículo 17: ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Deus não fez ninguém desviar, o povo que se tornou inimigo de Deus. Porque endureces o nosso coração, para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nosso adversário pisaram o teu santuário. Veja que apenas por algum momento o povo foi duro de coração, mas foi o bastante para o adversário ocupar na vida desse povo o lugar que antes o Todo-Poderoso aqui ocupava. Será que não tem pessoas me ouvindo que por conta da dureza de coração, não é o diabo que está ocupando no coração de alguns o lugar que Deus antes ocupava? A dureza de coração faz isso. Cuidado com a dureza de coração. A dureza de coração nada menos é que uma brecha que o diabo acha para ocupar na vida de determinadas pessoas o lugar que antes Deus é quem ocupava. No versículo de número 19, diz assim, é o 18: só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nosso adversário pisaram o teu santuário, que é o coração. Ou seja, o adversário está ocupando no coração do povo o lugar que Deus é quem antes ocupava. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como que nunca se chamam pelo teu nome. Veja que esse povo agora, antes que era conhecido, parece que é desconhecido. Antes era propriedade de Deus, agora não é mais. Antes pertencia ao Todo-Poderoso, agora não mais pertence a Deus. E aí eu pergunto para muitos que estão me ouvindo, alguns que são duros de coração: propriedade de quem será que você está sendo? A quem será que você pertence? Depende do seu coração, se você é amigo ou se você é inimigo de Deus. Quem é amigo, propriedade do Todo-Poderoso. Quem é inimigo, propriedade do diabo. Foi o que esse povo aqui se tornou. Foram entregues à morte por conta da dureza de coração, por serem ingratos para com Deus. Cuidado com a ingratidão, viu? Quando determinadas pessoas são ingratas, em vez de ser grato, Deus deixa nas mãos do diabo, por conta da dureza de coração e por ser ingrato, em vez de ser grato para com o Todo-Poderoso. Discurso duro de ouvir, mas bem-aventurado aquele que ouvir e se reconciliar com o Todo-Poderoso, se tornar amigo de Deus. O que você é, amigo ou inimigo? Propriedade de quem você está sendo? De Deus ou do adversário? Esse povo aqui se tornou inimigo de Deus, propriedade do adversário. Depende do seu coração, se você é amigo ou inimigo de Deus. Você que tem que saber disso. Deus abençoe. Boa reflexão.
Forte abraço a todos, no nome de Jesus.